Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um vídeo hoje aqui. Eu coloquei o vídeo passado no canal, as respostas, né, para as perguntas, e geraram outras perguntas, né? E esses vídeos assim, eles são bons da gente fazer, porque gera um conteúdo mais explicativo, né? E acaba sanando mais dúvidas, né, do pessoal, do que a gente fazer, né, às vezes um vídeo andando com o carro, né, e colocar a câmera lá, ela balança tal, né, então parado assim, às vezes a gente consegue desenvolver melhor na explicação, né. Então eu separei algumas perguntas aqui, tem algumas relacionadas a ponto e outras relacionadas a carburador, né? Então vamos fazer primeiro, vamos conversar sobre as perguntas relacionadas aqui a carburador, né? Eu ainda estou usando o meu PIC S aqui com o Venturi 22,5, né? E com a tampa sem econostato, né? Já tirei um consumo, não vou fazer vídeo desse consumo, porque eu gosto de pelo menos fazer 2 consumos para depois tirar uma média, né? Que dá um número melhor do que apenas um consumo, né? Acabei de chegar aqui, andei, até desligou meu termômetro ali, andei bastante e o carro tá com, o óleo tá com 65 tava, que agora ele, vamos colocar aqui, de volta aqui, 65. Então tá um tempo meio frio aqui, tá com 23 graus agora, tá uma temperatura bem amena, né? Então ele esquenta menos. Vamos lá então, falar sobre carburador, né? Sempre a gente tem que ter em mente, quando você pega revisar o Fusca, você ter 3 coisas que você tem que estar subentendendo, se que ele esteja com gasolina boa, com circuito de combustível todo desobstruído, né, tanque limpo, filtro de gasolina novo, né, e mangueiras boas que não estejam soltando aquele farelo da borracha, né, que entope. Esteja tudo essas coisas boas, estejam todas essas coisas boas, você começa regulando válvulas, o motor frio, né, uma boa regulagem, a gente vai conversar nisso mais para frente, a gente fez em alguns Fuscas aí, 1200, e fiz na Kombi do André também uma regulagem que deu certo, foi colocar 10 na admissão e 15 no escape, né? Colocar a válvula de escape um pouquinho mais folgada, ela teve um desempenho um pouco melhor, né? Esquentou um pouco menos, porque o carro dele tinha um problema de esquentar, né? Então, teve uma melhora significativa com essa regulagem, né? Então, a pergunta aqui, que até esse rapaz que fez a pergunta hoje, aqui, Calaca Ganga, uma coisa assim, o nome dele. Carro perde a potência na subida, né? É um Ford o carro dele, né? Meio fora de Fusca, mas a relação com o carburador também pode ser. Então, segue o mesmo, qualquer tipo de carro, né, antigo, segue a mesma sequência. Então você vai ter que pegar, vai ter que revisar a válvula, regular, depois você vai revisar a ignição também, né? Falei que não ia falar de ignição, mas está relacionado. Vai falar revisar a ignição, vai ver se o seu distribuidor está em ordem, se o rotor está bom, se a cápsula aqui ela tá funcionando, se não tiver, tem que ver se o centrífugo está funcionando. Se o centrífugo não estiver funcionando, meu amigo, qualquer subidinha, qualquer coisa aí que você pegar, o carro não vai desenvolver, porque ele trabalha só com o avanço inicial do ponto, né? Dá uma confirmada no avanço inicial no ponto, né? Depende do combustível que você usa, ele aceita mais ponto, menos ponto, né? E carburador, né? Carburador aí você vai... O principal é um dos giclês
que a gente menos assim utiliza, assim, em questão de você sobe o principal, mas ele na realidade ele alimenta todas as faixas do carburador, mas o uso dele mesmo é mais em alta, de 2000 para cima, né? Das médias para cima. Na cidade, arrancada, toda essa parte aí, quando a rotação do carro cai muito e você vai utilizar a progressão que vem desse cara aqui, ó, Giclée lenta. Isso em num carburador da Ford, não sei qual que ele está usando, se é um DFV, o que seja, ele tem um carburador, um Giclée lenta e tem uma progressão. E se isso aqui tiver pequeno, ele perde velocidade, principalmente quando você precisa de carga do motor. Isso aqui é uma coisa que é muito importante, principalmente em subidas, né? Que você caiu ali para perto de 2000 RPM, não adianta você ter um principal grande, não vai lhe adiantar mais nada. O que vai mandar isso aqui? Você pode colocar um principal lá 140. Se você tiver um 47 aqui, ele vai passar por 47 aqui. Que o circuito, vamos colocar aqui nesse carburador aqui. O circuito ele vem daqui, da cuba, ele passa pelo principal, ele vem para esse poço aqui, ó, que está embaixo dessa flauta aqui, né? Isso em qualquer carburador. Ele vem para cá, aí ele vai passar pelo Giclée lenta para chegar nesses furos de progressão aqui embaixo. Qualquer carburador é assim, de qualquer marca. Então, essa posição de borboleta aqui que começa a descobrir, você pode estar com ela toda aberta aqui, a borboleta. Você pode estar com a borboleta assim, escancarada, pisando. Se o carro não tiver rotação, ele não vai vir combustível lá do principal, lá daquela bengala grande lá. Ele vai vir combustível daqui, ó. Porque ele está sem vácuo. Então ele não tem força para puxar o combustível. Por isso que às vezes você pisa no carro inteiro, o carro não vai. Você dá uma aliviada, uma bombadinha, o carro vai. Então essa parte de progressão aqui, ela é muito útil. Você tem que ver bem o Giclée principal que você está, o Giclée lenta que você está usando aqui, né? Então até eu não lembro qual foi o inscrito que eu expliquei isso. Ele comentou aqui que foi o DS aqui, ó. Até marquei aqui o DS. Que o carro liga, né? E está engasgando depois de quente, fraco. Então essa resposta vai servir para esse daqui. O José Minhoca também, disse um Fusca 72 1500, que está com 127 no principal, 125 no ar, 70 na lente, 60, 15 graus. O carro dele dá uma amarrada. Então o que eu vou responder para esse rapaz do Ford vai servir para esses também. Porque é o básico, de onde você começa, quando você pega um carburador e você não sabe o que ele vai aceitar no motor, é o básico que você vai fazer. Vou pegar uma chave de fenda lá para explicar para vocês. Primeiro de tudo, a gente vai olhar na internet uma tabela, né, para ter um ponto de partida, né? E qualquer tabela de carro antigo, ela foi feita ela foi regulada, né? O carburador foi regulado numa época em que você tinha no máximo 10% de álcool no combustível, né? 5%, 10%, 10% talvez nas capitais e 5% no interior, né? Então os Giclées eles vão ser menores, isso é relativo. Giclée vai ser menor, ponto vai ser menor, às vezes o ponto, depende do posto que você abastece, ele pede o ponto um pouco menos, depende do posto que você abastece, ele pede o ponto um pouco maior, né? Mas em termos, sempre o ponto de uma tabela original, vamos supor, de um Corcel lá atrás, se ele usava lá um 130 no principal, você vai ter que colocar ele pelo menos um 135, sempre de 5 a 6% maior do que ele era naquela época lá, porque você tinha pouco álcool no combustível, né? Então, você pegou um carburador, né? Vamos pegar o carburador aqui. Você pegou um carburador, você vai procurar a tabela, aí você vai olhar, né?
vamos falar em termos de Fusca aqui, que eu lembro mais as tabelas de cabeça, né? Então você pegou lá um Fusca 1500. Então você tinha aqui no principal aqui 122, né? Então você vai aumentar um pouco esse principal. Isso é inevitável. Você vai pegar o 122, você vai colocar aí no mínimo um 125, no mínimo. 125, 127, você vai vir na lenta aqui. Se ele tiver com um 60, você permanece os 60. Se ele tiver com 55, depende do motor. Se tiver um 1300, você permanece um 55 aqui, para começo de regulagem. Tudo isso que eu estou falando é para começo de regulagem. Aí então você vai colocar aqui de 55 até no máximo 65 na lenta. Injetor, eu costumo colocar 60. Não coloco menos que isso. Isso num carburador, né? Vamos falar assim, olhando uma tabela. Um carburador de 1500, um Solex 30 pique. Né? Um pique, que é 24 aqui. Se o rapaz do Ford lá, o Corcelzinho, for 135 aqui no principal, você coloca um 140. Se for 60 na lenta, você coloca um 65, né? Então você aumenta geralmente 5 os giclês de combustível. E o ar, você mantém ele, você não mexe no ar, né? Que nem aqui. Geralmente 125, eu gosto de usar muito 125 aqui. Mas o 135 vai bem também, né? E que o ar geralmente é as rotações mais altas. Aí você vai pegar o carro, vai dar partida, o carro vai estar funcionando, espera ele esquentar, aí entra o termômetro aqui, que é legal, espera ele atingir uma temperatura aí, vai demorar um pouco, às vezes é bom até você ligar, dar uma... se você tiver uma garagem aí um pouco maior, aí você dá uma ré, volta, faz o motor funcionar um pouco aí, ele atingir uma temperatura de óleo aqui, de pelo menos uns 50, 55 graus, até perto de 60 graus. Certo seria uns 60 graus. Aí você está com o motor quente, para começar a regulagem do carburador. A regulagem do carburador é bom fazer com o motor quente, porque com o motor frio você tem o afogador para manter ele acelerado, né? Então, ligou o carro. Ligou o carro, tem o parafuso da mistura, que é aquele parafusinho ali, ó, esse aqui. Esse parafusinho aqui, ó, da mistura. Deu partida no carro, motor afirmou, você acelerou ele, você vai fechando o parafuso, vai virando nesse sentido aqui, ó, da chave, nesse sentido aqui da chave, vai fechando ele. A hora que o carro cair a rotação, você dá meia volta aqui, aberto. O motor vai funcionar. A partir disso que o motor funcionou, você vai repetir essa regulagem. Por quê? Porque essa regulagem aqui, ela também vai influenciar na progressão. Então você vai repetir essa regulagem. Como? Você vai pegar com a mão aqui, vocês vão pegar com a mão aqui, e vai dar uma aceleradinha de nada aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só um pouquinho. Como se você estivesse saindo com o carro com o pé bem de leve. Você vai dar uma aceleradinha de nada aqui. Acelera um pouquinho aqui e segura. Se o motor continuar, aumentou a rotação, mas ele manteve aquela rotação firme, alimentando o carro, ok, tá legal. Agora, se você der um toquezinho de nada no acelerador aqui, e segurar, e o carro começar a engasgar, aí você vem aqui no parafuso, com ele naquela posição, e vai abrindo ele bem de levinho até o motor afirmar. Se ele abrir aqui mais do que meia volta, para o motor afirmar nessa posição que ele está levemente pressionado aqui, como se estivesse começando a acelerar o carro, e ele abrir mais do que meia volta da regulagem inicial da lenta, o giclê de lenta está pequeno. Então, vamos supor, coloquei um giclê de lenta de 60, vim aqui, regulei ele na marcha lenta, meia volta, o motor afirmou, encostei o pé bem de levinho lá na aceleração, começou o carro a engasgar. Começou a engasgar, bem de levinho, engasgar. Aí eu fui lá e fui abrindo até limpar.
abriu uma volta a mais. O 60 está pequeno. Eu tenho que aumentar para 65. E repetir toda essa operação até essa diferença da regulagem da marcha lenta para a regulagem de um pouquinho só acelerando aqui, ó, como se estivesse abrindo o carburador bem devagarzinho na progressão, elas ficarem idênticas. Até meia volta. Até meia volta é plausível. Então, o que acontece? Essa regulagem, ela vai pegar e alimentar seu carro da marcha lenta até uns 2.000 RPM. É isso que vai alimentar seu carro. Então, meu carro está pegando bem na marcha lenta, ele está funcionando maravilhosamente na marcha lenta. Só que eu começo a acelerar de leve, foi o que o rapaz escreveu aqui. Eu começo a acelerar de leve, ele começa a engasgar. Aí eu sempre comento, abre mais meia volta no parafuso da mistura, né? Por quê? Porque está faltando combustível na fase de progressão. E se está faltando combustível na fase de progressão, você está compensando pelo parafuso de regulagem aqui, porque está abrindo ele, está mandando mais combustível por ali por baixo, né? E isso acontece por quê? Porque o giclê de lenta está pequeno, né? Nesse carburador que eu estou usando aqui, ó, é um Pique S. Pique S. Eu já estou usando aqui, ó, um 52,5 aqui. O original dele é 47,5. É pequeno. O 50 seria um original para a época de combustível sem álcool. Eu já estou usando um 52,5. Esse aqui já é pequeno. O certo aqui seria um 55. E eu coloquei o 55 aqui e ele acabou fazendo um consumo e eu coloquei o 52,5 para a gente testar, né? Mas como que eu sei disso? Carro quente, eu regulei a marcha lenta aqui, fui fechando o parafuso. A hora que o parafuso o motor começou a querer morrer, eu abri meia volta. Aí eu vim aqui, eu encostei a mão aqui bem de levinho, fui abrir a borboleta só um pouquinho, bem de leve. Não passei de 1.500 RPM lá, na verdade 1.000 aqui mais ou menos. Fui aqui com 1.000 RPM mais ou menos. Ele começou a engasgar. Aí eu fui lá, abri um pouquinho, ele afirmou. Aí eu fui mais um pouquinho, 1.500. Ele engasgou mais um pouquinho. Eu abri mais um pouquinho, ele afirmou. Ou seja, ele está dando 1/4 de diferença. Então, o 55 ali seria o ideal, né? Só que com o 55, ele acontece todo o inverso disso. Eu regulo na marcha lenta. Aí quando eu encosto só um pouquinho aqui, ele dá uma engasopadinha. Não é engasgada aí. Aí se sente que o motor ele trabalha cheirando um pouquinho de gasolina. Aí você vai lá e fecha um pouquinho o parafuso até ele querer morrer. Aí volta um pouquinho. Quando eu volto ele aqui na marcha lenta, aí ele fica trepidando para morrer, engasgando. Aí eu tenho que abrir um pouquinho. Então com o 55 ele dá um pouquinho de excesso. Isso é a resposta pode ser a resposta do carro que perde potência na subida também. Se ele tiver com excesso também ele perde, né? A subida, né? E tem alguém que comentou isso daí também, até comentei que pode ser excesso. Então, o excesso e a falta, ele é bem parecido, só que a falta engasga. O excesso, ele dá aquela amarradinha, depois ele limpa, né? Então, essa seria a parte para você escolher o giclê de lenta. Isso existe um padrão. Eu geralmente coloco aqui, se for um Pique S, eu já parto com 52,5 ali. E se for um Pique normal assim, isso em qualquer motor, eu já parto para um 60. É raro o carro que aceita 55. Tem carro que aceita o 55, porque cada motor é diferente. Tem motor que às vezes ele está novo, ele tá tudo mais justinho, a câmara de combustão está com uma taxa um pouco maior, né, do que o original, então ele aceita o giclê um pouco menor ali na alimentação. Feito isso, você garantiu que o seu carro vai ser alimentado até 2.000 giros. De 2.000 giros em diante, o problema é aqui. Aí,
entendendo-se que esteja tudo corretamente, ponto, tudo corretamente, você tem um carro bom em baixa, excelente em retomada, até 2.000 giros. Aí quando você precisa daquela esticada, o carro amarra. Aí você vai partir daqui. Daqui. Aqui geralmente o Fusca ele aceita ali 125 no pique, 127, 130. O meu até 132 nesse carburador aqui ele vai bem. E nesse aqui até 122. Estou usando um 120 e está excelente. Por quê? Porque esse giclée, apesar de ele alimentar todo o circuito da carburação, ele vai ser usado mesmo na hora que você precisar desse difusor aqui. Ó. Aí que entra o caso. Se a gente colocar um difusor secundário aqui, nossa, ele vai puxar muito combustível desse giclée aqui. Você vai ter que usar um giclée pequeno aqui. Por isso que até o Vander lá, nossa, o Vander, o canal dele é muito legal. E ele reforma os carburadores também. Muito bom também. Quem quiser, entra em contato com ele que ele reforma lá. Fica zerado o carburador do pessoal, o Vander Ditu. E ele usa um ventre secundário aqui no que ele fez lá. E ele teve muita dificuldade de regular. Né? Até eu abandonei esses ventres secundários. O cara perguntou, você não usa mais ventre secundário? Eu abandonei. Porque é muito difícil de regular. Você começa a usar giclée de ar aqui muito grande. Muito grande. E começa a usar principal muito pequeno. Porque ele tem uma progressão aqui, uma transferência de progressão aqui violenta. Ele, segundo a literatura, diz que conforme quando o vácuo que está aqui na borboleta, ele nivela com o vácuo que está aqui no ventre, ele começa a funcionar o principal. E no caso do ventre secundário, ele entra primeiro. Ele entra primeiro do que essa nivelação. Então você começa a engordar muito a progressão, você vai ter que diminuir de giclée lenta. Vai ser meio complicado de você fazer essa regulagem. Né? Principal aqui é sossegado, você vai pegar aí, pega aí, se a tabela está dando 120, você já põe 125, já coloca 125. Se a tabela estiver dando um 125, você pode testar com 125 ou partir para um 127, 130, né? Aí você tem aquela fase de 2.000 até uns 3.000, onde o principal trabalha. Principal é essa bengalona aqui, nível de cuba. Nível de cuba, principal e essa bengalona. Se o nível de cuba estiver muito baixo, ele vai dar falha nessa demanda maior de combustível. Se o nível de cuba estiver muito alto, você vai perceber também o carro dando mais engasopada. Então, nível de cuba certo, fase de 2.000 a 3.000, você vai mexer nisso daqui. Se o carro está engasgando entre 2.000 e 3.000, está fraco, você pode partir com um giclée principal aqui. Né? Se tiver amarrado, muito amarrado, e você apertar ele de vez, ele vai, depois que aperta de vez, e você tirar aqui, tiver com um giclée acima de 130, 135, 150, já peguei carburador com 150 aqui, e você está com excesso, você pode voltar ele aí, trabalhar entre 125 a 135. E por último, acima de 3.000, entre 2.500 a 3.000, você tem esse cara aqui que é o corretor de ar. Esse aqui ele vai servir mais lá no final. Lá no final da fase de aceleração. Por quê? Porque a demanda de combustível vai ser tão grande aqui, você precisa corrigir aqui, com uma mistura um pouco mais pobre. E esse aqui então ele vai trabalhar com o econostat da tampa. Está lá a tampa, aquele caninho da tampa. Se você tiver um corretor de ar muito grande aqui, você tem que ter um econostat aqui para suprir. Se você tiver um corretor de ar muito pequeno aqui, você não precisa do econostat e está arriscado a ter um excesso aqui na fase de 2.500 até uns 4.000 RPM. Né? Então aqui, corretor de ar geralmente 125, 135. Né? Estou usando um 120 nesse. Mas ele andaria com 125 aqui também. Então aqui é mais o final. No Fusca é muito difícil de você regular isso aqui, porque
você vai ter que acelerar o carro, ele vai ter que dar aquela falta, depois que você já aumentou o giclê no nível lá, o original era 125, você já corrigiu o álcool, ele já está com 130, 132, e mesmo assim ele está fraco lá no final da rotação em alta, está perdendo muita velocidade acima de 3.000, de 2.500, o ponto já está avançando, mas ele está perdendo, aí você vai reduzir isso aqui. Se estiver com 135, com 125, esse giclê aqui ele influencia muito pouco na redução. Você precisa de 10 para equivaler a praticamente, se você abaixar 10 aqui, está com 135, você abaixar ele 10 aqui, ele vai dar como se você tivesse engordado aqui no principal, na faixa de 2,5 a 5. Então, se você tem um 135 e você abaixou para um 125, é como se você tivesse aumentado uns 2,5 aqui. De 2,5 a 5. É uma relação muito pequena desse giclê aqui, né? Deixei o injetor por último aqui. Injetor é assim. O carro está na imobilidade, apertei para sair, o capô deu aquela segurada, aquela engasgada. Injetor pequeno. Para fazer um teste desse injetor pequeno, é interessante. Até saiu uma dica do Tonella na última semana aí. Se você apertar o carro, ele der aquela engasgada, você dá uma bombada no acelerador. Ele afirmou, você está com o injetor pequeno. Então eu já coloco nesse Venturi de 24, eu já parto para o injetor de 60 aqui. E nesse aqui eu já parto para o de 50, porque tem um volume maior aqui, né? Então ele injeta bastante aqui, né? E se você aumentou o injetor aqui para 60, para 70, e mesmo assim ele continua engasgando, aí você tem que aumentar aqui, ó. Colocar mais arruelas aqui na parte de trás aqui, ó, para essa válvula fazer isso aqui, ó. Ela vir para frente aqui, que daí você aumenta a reserva de combustível aqui que vai ser injetado. Então aqui tem um padrão também, 1.5 ml até 1.8 ml. Menos que isso ele vai dar um pouco de falta também, né? Para quem não tem contagiro, como que a gente vai saber essas fases, né, da rotação do carro, né? Então agora a gente vai ali no carro, eu vou explicar. Se a gente tiver o contagiro aqui, aí fica fácil, né? Eu tenho aqui, deixa eu focar aqui para pegar melhor. Eu tenho aqui de 1.000 a 2.000 aqui, essa fase aqui praticamente é tudo marcha lenta, tudo circuito de lenta, giclê de lenta, progressão, tal. De 2.000 aqui até 3.000 aqui é principal, com o ar começando a entrar, e de 2.500 até o final aqui, se você conseguir fazer seu carro chegar até 6, né? Dificilmente você vai chegar até 4.000 com o Fusca aqui original, 4.500. Giclê de ar que influencia bastante, né? Então, para quem não tem isso no carro, você vai ter que partir do velocímetro aqui, né? O meu aqui é um velocímetro do 78 aqui, é um velocímetro bem explicado até, né? Tem esses pontos vermelhos aqui, ó. Esses pontinhos vermelhos aqui são os limites das marchas, né? Então, num câmbio original aqui, um jogo de pneu original, né? 560-13, se você tiver com um 75-65-15, ele já vai dar diferença aí de quase 5 quilômetros a mais aqui, né? Então esse ponto vermelho ele já vai passar aqui pro 25 aqui, né? Vai marcar o velocímetro maior, né? Você vai rodar mais a roda para alcançar a mesma rotação ali, né? Ele vai dar uma diferença, né? Então no caso aqui, com o pneu ali original 560-15, ou então 165-15, né? Pneu do Itamar, 155-15, pneu do mexicano, que é raríssimo, né? Até se tivesse popular no Brasil, eu compraria esse pneu para pôr no meu carro, que é o pneu que
que ele casa certinho com a designação do 56015 diagonal, né? Então aqui a gente tem o limite das marchas. Então a primeira aqui, quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui 28, eu tenho 4.000 RPMs. A segunda, quando eu chegar aqui em 52, eu tenho 4.000 RPMs. A terceira, quando eu chegar aqui em 80, eu tenho 4.000 RPM. A quarta não tem, mas a quarta é 120 aqui, né? O meu velocímetro, quando ele está a 120, no GPS ele dá uma diferença para 110. Então, quando se eu chegasse a 130, ele daria 120 aqui, né? Então, esse teste é feito assim. Terceira marcha. A terceira marcha, deixa eu apagar essa. A terceira marcha é a marcha mais... Vou colocar meio assim para... Eu estava com a lanterna ligada. Tá com a lanterna ligada. A terceira marcha é a marcha certa para a gente fazer esse teste. Então, se a gente estipulando aqui num câmbio de um 1.300, né, original, o 1.500 vai dar muita pouca diferença, é 5 km a mais de diferença. O 1.600 dos antigos é o mesmo câmbio do 1.500. Já o Itamar ele vai dar um pouco mais de diferença. Mas aí tem no manual, tem na internet diversos para você saber qual a sua velocidade aqui. Mas vamos falar em cima do 1.300 aqui, mais para ter uma ideia. Então, estipulando aqui em terceira, que a hora que eu tiver 80 aqui, ele está com 4.000. A hora que eu estou com 40 aqui, ele está com 2.000. Então, ele vai partir. Isso é verídico. Eu tenho conta giros aqui. Então, se você colocar uma terceira aqui a 30 por hora, você acelerou a segunda até aqui. 30 por hora. Né? Você foi com a segunda aqui, até aqui perto de 35 e colocou a terceira. Quando você coloca a terceira, ele vai cair para 1.500. Daqui, de 30 até 40 por hora em terceira, você está trabalhando de 1.500 a 2.000. Isso aqui é 500 RPM, de 1.500 a 2.000. Então, se você colocar a terceira e manter 35 por hora, e o carro estiver engasgando, você vai lá, abre um pouquinho o parafuso da mistura. Se ele melhorou, é sinal de giclê de lenta pequeno. Você vai lá, troca o giclê de lenta, né? Faz toda a regulagem que eu comentei e vem testar. Se você estiver andando aqui 35 em terceira e ele estiver andando perfeitamente, sem solavanco, sem aquela engasgadinha, sem tranquinho, sem nada. Se tiver dando tranquinho, ele está com gasolina demais. Está com excesso. Se estiver dando falha, ele está com pouco. Ele tem que estar andando perfeitamente. Como se estivesse andando num carro injetado. Encostou a marcha ali andando normal. Até 4.000. Até 40 em terceira aqui. Tem que estar andando perfeitamente. Você começou a acelerar ele aqui, ó. Ele já está saindo da parte da lenta, da progressão, e está entrando para o principal. Então, de 40 até 60 aqui, ó, isso aqui tudo é principal. Se ele tiver fraco nessa faixa de giro, você colocou, você veio em segunda, você acelerou ele até aqui, colocou terceira, acelerou, ele foi bem até 40, até 45, começou a ficar fraco. É principal. Aí você vai lá e vai mudar o principal. Aí você acelera ele, vai acelerando, porque você trocou o principal, ele ficou bom, mas mesmo assim, ele vai acelerando aqui até 60, depois ele não vai mais. Até 60 ele está bom, depois ele amarra, ele não vai mais. Vamos supor que o ponto do teu carro está excelente, né? Mas ele mesmo assim ele não vai mais. Aí daqui, dos 60 até 80, ou ar, giclê de ar, ou econostato. Então, você vai lá e vai diminuir o giclê de ar. Então, eu estava com 60 aqui, 135 o carro amarrou, acima de 60 o carro está amarrado, aqui acima de 55 do pontinho vermelho aqui o carro está amarrado. Eu fui lá e abaixei, já estava no limite de giclê principal, abaixei o ar de 135 para 125. Desenvolveu, ficou bom. Desenvolveu, foi até perto de 70, de 75, mas ele ainda amarrou para chegar até 80. Ele tem que chegar até 80 se o motor estiver bom. Ele vai chegar até 80. Né? Vai demorar, mas vai. Aí o que você vai fazer?
você vai verificar se você tem um econostate. Se você tem um econostate no teu carro, ele vai acelerar toda essa faixa aqui, ó. Perfeito. Você vai sair de segunda, você acelerou o carro segunda aqui até 35, você passou terceira. A terceira ele tem que acelerar tudo isso, ele tem que subir toda a faixa de progressão aqui, ó. Ele tem que sair dos 30 aqui, vir até 40 em terceira. Ele tem que vir aqui a faixa do principal aqui em terceira até 60 e a faixa do giclê de ar e econostate aqui até perto de 80. É uma esticada, aí 80 aqui é o limite da terceira. Então, para quem não tem o conta-giros, você vai trabalhar no velocímetro assim, para você verificar se o teu carro está em que fase da carburação ele está falhando ali, né? Se você estiver usando um pneu mais baixo, aí você vai ter que calcular a velocidade. Se você não tiver mexido aqui ainda, você vai ter que calcular a velocidade. Geralmente quem usa pneu 17565 no aro 15, isso tudo que eu comentei aqui, ele é 5 para mais. Então o limite aqui vai ser 85, os 60 aqui você vai ter que considerar 65, 40, 45. Os limites aqui, porque ele marca sempre, o velocímetro ele marca a velocidade real do carro, né? Se quiser usar o GPS, melhor ainda. O GPS vai marcar a velocidade real. Então sempre ter na cabeça que as velocidades reais do carro é a fase lá onde o carburador funciona lá, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Não fica muito longo, né? Giclê a gente fica falando aqui, dá para fazer uma live aqui de 3 horas. A gente fala toda a experiência que a gente tem com o giclê, né? Até o cara comentou no vídeo lá, falou, você conseguiu 9 quilômetros por litro usando 125 no principal e 135 no ar. Sim, eu tenho todos aqui as tabelas dos melhores giclês que eu consegui nesse carro. Por que eu ainda não uso? Porque eu faço testes, eu gosto de fazer testes. Então eu estou usando o PIC-S, eu quero abusar de tudo que eu posso do PIC-S para mim ter um parâmetro. Porque daí eu falo assim, não, você pode usar o 117 com o giclê tal, você pode usar o da lenta tal, você pode usar isso que vai dar certo no motor do carro, né? Então eu sei, se você usar isso vai dar isso, se você usar isso vai dar isso. Então esse tipo de parâmetro que eu gosto de ter, né? O PIC-S hoje eu estou usando 120 no principal, 120 no ar, 52 na lenta, né? 50 no injetor. Aumentou um pouco o consumo do combustível depois que eu mudei o injetor, mas eu consegui tirar um pouco na lenta. Hoje eu faria o que? Eu usaria ali o eixo menor no injetor para ele injetar um pouco menos e usaria a lenta um pouco mais. Por quê? Por causa daquela diferencinha que eu tenho o parafuso tem que ficar um pouco mais aberto do que o ideal ali para o meu carro, né? Então, são esses testes, né? Eu poderia muito bem pôr nesse carro aqui o que eu já tenho de teste. Eu vou pegar um pique, eu vou colocar lá 127 no principal, 125 no ar, 60 na lenta, 60 no injetor e um econostático de 80. Né? Ponto em 15 graus, meu carro anda assim. Anda perfeitamente assim, um consumo bom. Mas eu testo ele para ter um parâmetro para passar para vocês. Porque com certeza vocês não vão ter o mesmo tempo e talvez nem a mesma vontade que eu tenho de ficar fazendo esses testes, né? Então, a pessoa que às vezes usa o carro no dia a dia, ela precisa ter um parâmetro ali, né? Para usar, e ela vai procurar os meus vídeos justamente para esse parâmetro, né? Então, por isso que eu testo, né? Então, pessoal, quase 40 minutos de vídeo. Peço desculpa, mas giclê é uma coisa gostosa de conversar, né? E se a gente estivesse rodando com o carro, às vezes seria até melhor, mas eu ainda não consegui fazer uma adaptação para apoiar a minha câmera. A hora que eu fizer, a gente vai fazer vídeo rodando, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem os meus vídeos. Eu gosto muito de ajudar quando eu posso. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque
O tempo da gente também é curto, né? Mas sempre que eu posso eu estou respondendo e fazendo vídeos respostas como esse, que são os vídeos que eu mais gosto de fazer. Muito obrigado e até o próximo, pessoal.